Pera aí, deixa eu adivinhar. Você é editor de vídeo, tá iniciando no 3D ou tá com aquela vontadezinha de iniciar, mas não sabe se começa ainda? Então esse vídeo é pra você. Porque hoje eu vou simplificar a sua vida te ensinando a como fazer um vídeo VFX 3D passo a passo, desde a gravação até a renderização. Então se eu fosse você, não perderia nenhum detalhe, porque a hora é agora de decidir se você vai entrar de cabeça nesse mundo ou se simplesmente vai jogar pra lá. Mas seguindo esses passos, eu sei que você vai continuar. Se você não é inscrito no canal, considere largar aquela inscriçãozinha aqui, porque tem muito conteúdo top de edição de vídeo e também dá aquela ajudada pra gente crescer no canal. Deixa um like, um comentário, roda a vinheta. Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro passo que você tem que fazer é gravar o seu vídeo. Eu recomendo que você já grave imaginando qual efeito você vai fazer, porque você vai imaginar e vai fazer as reações com a câmera ali na mão, como se realmente estivesse acontecendo ali. Só abrindo um parêntese aqui, se você tiver a opção de gravar em log com uma câmera, eu recomendo você gravar, mas isso é mais avançado também. Então lá mais pra frente você vai entender o porquê disso. Uma vez feita a gravação, é hora de fazer o HDRI. Isso aqui não é uma ciência exata, tá? Você pode utilizar um HDRI que já está pronto da internet, que é bem parecido com as iluminações que você tem no seu vídeo, mas eu curto fazer porque quando a gente for usar reflexo na nossa cena, a gente vai refletir realmente a nossa cena e isso deixa um realismo a mais no nosso vídeo, certo? Para fazer o HDRI, você pode baixar esse aplicativo aqui, que é o HDRI, tá escrito aí o nome. Ou então, se você não quer investir no aplicativo desse, você pode fazer uma foto panorâmica na câmera ultra angular, que você vai conseguir também os reflexos da sua cena. E eu já recomendo você testar vários HDRIs sempre na sua cena para achar o melhor. Nem sempre o seu vai ser o melhor, nem sempre o da internet vai ser o melhor. Então, uma vez que você já gravou sua cena, agora é hora de vir para o computador. E se você não está em cima do muro e já realmente quer mudar sua vida com edição de vídeo, no primeiro link da descrição tem o link da comunidade, onde vai fechar as vagas para a primeira turma com esse valor especial. Então corre lá, quando fechar as vagas, você vai poder entrar só na segunda turma daqui a um tempo. Galera, então trouxe aqui o vídeo, né? Eu decidi gravar lá fora, que estava um pouco melhor do que no demonstrativo aí, tá? Mas é a mesma coisa, não tem problema. Aqui eu já gravei em log, né? Tá umas cores mais lavadas, mas se você tiver uma câmera você já pode gravar, mas é algo mais avançado que isso vai ser só bom na hora de a gente fazer o color, tá? Não se preocupe quanto a isso. Agora, uma vez que a gente já tem o nosso vídeo aqui no After Effects, pode ser em qualquer outro editor de vídeo, que o primeiro passo que a gente tem que fazer é jogar ele aqui para uma sequência de imagens, para a gente jogar isso lá para o Cinema 4D, porque ele trabalha com sequência de imagens. O JPEG é um pouco mais leve para renderizar. Vou selecionar aqui numa pasta e vou dar um renderizar aqui, ele vai renderizar em sequência de imagens para nós. O próximo passo já é aqui no Cinema 4D, a gente vai clicar aqui na aba Track para trazer esse vídeo aqui, né? Então, vou clicar aqui em Motion Tracker, nessa abazinha, aí vai aparecer essas opções. Eu vou clicar aqui na pastinha em Footage e vou buscar aqui o meu vídeo. Então ele está aqui, ó, dá para ver que ele está aí rolando bonitinho. Agora a gente vai fazer o tracking. São duas fases de tracking aqui. Primeiro eu gosto de dar um Create Auto Track para ver o que ele vai dar para mim aqui de padrão. Então se tiver poucos, eu coloco aqui em Number Trackings 1000 para ter um pouco mais. E aqui em Options, em Default Pattern Size eu coloco 25 e aqui em 100. Tá? Esse aqui vai ficar melhor para a gente. A gente pode ver que ele cria bem mais pontos de contraste aqui. Eu vou fazer isso durante 3 momentos do meu vídeo e depois venho aqui e dou um Auto Track para ele fazer o tracking aqui para mim. E depois que já fez o 2D Track, a gente vem aqui em 3D Solve e clica em Run 3D Solve para esperar. E vai esperar também, mais uma vez, a barrinha aqui carregar, né? Ela fica aqui debaixo da minha câmera. Dependendo do tipo de vídeo que você está utilizando, ele pode demorar de 1 a 5 minutos. Não demora tanto, tá? Depende muito da quantidade de pontos que ele pegou no seu vídeo. Uma vez que a gente tem o nosso tracking, né? Tá aqui já feito, a gente vai acertar a nossa cena. Eu vou, então, trazer aqui para a minha visão normal, que eu já tenho algumas tags que eu já coloco aqui de praxe. E vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é as tags Position e Planar Constraint. Eu já deixo elas aqui, mas você clica com o botão direito e vem aqui em Tracker Tags e elas estão aqui. A primeira delas, então, vai ser o Planar Constraint. Ele vai servir para a gente colocar na posição do nosso chão, né, para ele entender a perspectiva que está o nosso vídeo. Então, eu vou colocar aqui, ó, nos pontos aqui na frente e um ponto aqui atrás, né, formando esse triângulo aqui. Vamos ver se agora ele já entendeu o nosso vídeo. Para mim aqui tá belezinha. Tá vendo que ele tá fixo, parado? Então tá ok. Só o grid que tá meio doido aqui, ó. Tá vendo o grid, esse grid aqui? Ele não tá na posição certinho, mas a gente já acerta ele depois.
E agora eu vou colocar aqui também um Position Constraint, que vai ser aonde geralmente... Aí, ó, agora ele já acertou o grid aqui para mim. E vai ser geralmente aonde a minha cena, tudo que eu criar, ele vai aparecer. Ó. Se eu criar um cubo aqui, ele vai criar ali no meu rumo do meu Position Constraint. Esse Position Constraint é bom a gente observar se ele está certinho aqui, ó, porque, por exemplo, a gente pode ver uma profundidade de pontos aqui. Para mim, ele está parecendo que ele não está aqui no chão. Que, ó, eu passo aqui, ele passa perto dos pontinhos que está aqui no chão. Ele está meio que errado. Vou pôr nesse verde aqui, talvez ele fique mais certo. Ó. A gente vai tentar caçar um ponto exato aqui no chão. Aqui, ó, agora sim eu coloquei ele nesse ponto aqui, ó, e ele está ali no meio do chão, né, no meio entre daqueles azulejos ali, e pode ver que ele está retinho, parado, tranquilo. Então, uma vez que a gente acertou nossa cena, eu preciso acertar esse grid aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu dou um Alt G no meu nulo, venho aqui em coordenadas e mexo aqui para só acertar um pouquinho de nada a minha perspectiva aqui, para não ter problema depois na hora de fazer o nosso tracking. Ó, agora para mim tá beleza, perfeito. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar aqui uma figura. Essa figura ela tem 1,80 m aqui no nosso Cinema 4D. Aí você vai pensar comigo, se essa figura tem 1,80 m, a minha cena tá grande demais, certo? Porque ela teria que estar no tamanho de uma pessoa real de 1,80 m. Então eu vou diminuir a minha cena, que nesse nulo mesmo que eu fiz, eu vou colocar aqui 0,8, tá? Esse número não é uma receita de bolo, você vai ter que ir testando. Ó, ainda para mim tá pequeno, vou pôr 0,5. Aqui, ó, se fosse uma pessoa de 1,80 m, seria mais ou menos isso aqui mesmo. Ó. Não, acho que tá grande demais, 0,6. Ó, acertei o tamanho da minha cena, no meu caso deu 0,6. E qual que é o porquê que a gente está fazendo isso? Como a gente tem física no cinema 4D, a gente quer igualar a física do mundo real, né? Então a gente precisa ter o tamanho real de uma cena real para ter a física do mundo real e seu vídeo ficar mais realista. Fechou? A gente pode deletar a figura. Então a nossa cena agora está preparada para a gente trabalhar. Bora ir para o próximo. Os assets eu vou estar pegando aqui nesse site, o Sketchfab, eu vou buscar esse baú aqui. Vou buscar mais algumas coisas, ainda estou bolando o que vai ser, mas vai ficar bem legal aí. Eu sempre escolho pela textura, ó, tá vendo? A gente tem bem detalhes aqui. Isso aqui vai fazer a diferença também no nosso vídeo, fechou? Que como vocês podem ver, ó, ficou, tá vendo? Ele vai abrir de uma vez e ele bate lá e volta bem de levezinho. Isso aqui traz também um realismo interessante. Agora, a gente vai trazer um chão aqui, por qual a gente precisa também do Shadow Catcher, né? Vou criar um plano. Vou trazer esse plano um pouco mais para cá. A gente vai fazer colisão com ele também. E a gente vai colocar, então, o emitter, a coisa pelo qual a gente vai emitir. Eu vou fazer só com as moedas aqui, mas eu vou colocar mais coisas além da moeda. Então vamos dar um Shift C e pesquisar por emitter. Vou usar o emitter Legacy, porque se você estiver usando uma versão mais antiga do Cinema 4D, você vai conseguir acompanhar o tutorial. Porque nessa aqui ela já tem uma versão melhorada do emitter. Ó, vou colocar ele com a setinha azul para cima. Vou diminuir ele aqui, tentar colocar ele do tamanho do baú. Pode mexer nas coordenadas dele aqui também, ó. O tamanho dele, ó, tá mais ou menos aí do tamanho do baú. E é por trás dele que a gente vai fazer as animações de cuspindo os objetos. Quando a gente dá um play aqui, ó, você pode ver que o emitter ele já tá saindo algumas partículas ali, ó. Tá vendo? Vou deixar ele para fora aqui pra gente ver. Essas partículas determinam o momento e a velocidade que eles estão saindo aqui. E tá vendo que ela para aqui? É porque no time-lapse, na vida útil dela, ela termina aqui no segundo, tá vendo? Ela para aqui de sair porque a gente tem também o lifetime dela aqui. A gente pode aumentar esse lifetime e velocidade. E o bitrate também é responsável pela quantidade que vai sair de objeto. Por exemplo, eu coloquei 30 aqui, você pode ver que está saindo bem mais, tá vendo? Então aqui, ó, o Start Emission a gente vai colocar na hora que ele abre aqui mais ou menos, ó. Então, vou colocar no 3.3 segundos, no 3 segundos, e eu quero que ele pare de sair mais ou menos... Na verdade, ele não vai parar de sair, né? Eu vou deixar até no 12 segundos aqui, que é o final do meu vídeo. Então, você pode ver que ele vai... Ó, na hora que eu abriu, ele vai continuar saindo ali, infinito, né? Eu vou colocar aqui 40 por enquanto. E agora eu vou trazer aqui a minha moeda, né? Pelo qual a gente vai usar. Ela está um pouco grande, eu vou diminuir ela aqui, né? O tamanho de uma moeda menor, vou colocar aqui 0.5. Então, trouxe ela aqui mais ou menos de um tamanho legal. E eu vou jogar ela debaixo do meu emitter. Por enquanto ainda não está acontecendo nada.
Aí a gente vem aqui no emitter e coloca Show Objects, que agora vai aparecer já os objetos na hora que a gente vai colocar. Você pode ver que aqui ele está sem física nenhuma, ele só simplesmente vai subir, né? Mas a gente coloca aqui um bullet tag de rigid body e nesse plano aqui a gente coloca um collider body. Agora a gente consegue ter eles pulando aqui, ó. Você pode ver que como o meu plano está fininho, ele acaba transparecendo aqui. Eu vou pôr um cubo no lugar desse plano para a gente ter a colisão, porque o objeto está muito pequeno e às vezes ele acaba saindo fora ali do negócio. Ó. Então, coloquei aqui um collider. E no baú também eu vou ter um collider. Tá vendo? Agora ele está meio que bugando aqui e a gente vai fazer com que ele saia mais rápido daqui usando alguns parâmetros. Por exemplo, speed. Eu vou jogar o speed ele aqui para cima. Olha, vai começar a emitir os objetos aqui tudo para cima, tá vendo? Só que eu quero que esses objetos eles caiam fora do meu baú. Então eu vou girar esse emitter aqui mais para frente, ó. Eu não quero que eles caiam dentro do baú. Ó, vai abrir e vai começar a jogar para todo lado. Tá vendo que ele está muito certinho também, ó? A gente vai usar variações agora de posição, que é bem interessante a gente usar. Aqui, ó, em variações, eu vou mudar um pouco na variação de velocidade, da rotação também. Vou mexer um pouco de graus aqui, deixo a variação também. Só não vou mexer na escala. Então, quando a gente dá um play, você pode ver que agora ele sai bem mais aleatório, né? Eu vou pôr aqui 60 e 60, por exemplo. A gente pode diminuir esse emitter também para ele ficar, vai sair mais concentrado, né? A quantidade ali de objetos. Você pode ver que tem bastante, a minha cena já está começando a pesar, mas é isso aí, é nessa pegada aí que a gente vai fazer. Então, não sei se eu vou colocar só essas moedinhas, talvez eu utilize bem outras coisas, talvez objetos mais primitivos, umas bolinhas com emissão de luz, alguma coisa assim. Mas isso aí já é a forma de calcular sua cena. Fechou? Você pode fazer da forma que você quiser. E a gente vai pular então para o próximo passo. Beleza? Uma pequena pausa para falar um pouco aqui sobre a comunidade Cinema 4D Pro. Cara, se você ainda não conhece, eu recomendo você clicar aqui no link na descrição, que tá crescendo cada vez mais. E tem muita gente foda lá para trocar conhecimento. Além do curso completo que você vai ter disponível e aulas práticas do zero ao render. Você vai perder essa mesmo? Clica no primeiro link abaixo, faça sua inscrição e para de perder tempo e dinheiro, porque a área do 3D é a área que mais paga. Aqui, ó, no meu caso, eu já recheei aqui com um quadrado, bolinha e esses círculos aqui, no caso. Né? Só pra gente ter círculos não, essas moedinhas aqui de ouro, né? Mas eu acho que eu ainda não vou utilizar elas. Eu vou colocar alguns triângulos aqui. Vamos usar só primitivas aqui para esses fins didáticos. Então, no caso aí você pode colocar um tênis, um iPhone, qualquer coisa, né? Mas eu quero rechear isso aqui justamente para utilizar a questão das texturas. Entendeu? E uma vez que você já fez isso aqui, ó, tá lá o seu tracking, ele vai abrir, ó, faltou colocar um collider também nessa parte do baú aqui, ó, parte de cima, para ele colidir. Uma vez que já acertado, a gente já pode vir e fazer o nosso cache, né? Vir aqui e dar um bake all, para justamente ele entender essa simulação e não ter que ficar recalculando toda hora. Você pode ver que isso vai ficar bem mais leve para você. Então, a partir do momento que você decidiu sua cena, como ela vai ser, você já pode vir fazer um cache aqui. Você pode todo momento retirar o cache, fazer novamente e ir alterando, tá? Não tem problema nenhum, mas é só para manter a animação fluida durante esse tempo. Então você pode ver que agora a gente consegue passar a timeline e ter a mesma física ali acontecendo normalmente, tá? Então, fechou? Agora a gente vai fazer algumas alterações aqui. Eu acho que eu vou colocar um pyro também aqui para uma fumaça saindo desse objeto. Eu vou criar aqui um quadrado. Vou trazer, isso aqui já é um pouco mais avançado, tá? Mas se você quiser fazer também, você pode fazer. Eu vou fazer um quadrado pelo qual ele vai emitir essa fumaça. Ele vai estar só aqui dentro aqui. Ele vai estar invisível também. Esse pyro ele só vai funcionar no momento que ele abre aqui, ó. Puf. Nesse momento mais ou menos aqui. Eu vou adicionar então minha tag de pyro emitter. Vou desabilitar ela e criar um keyframe. Vou pular um frame apertando G e habilito ela. Ela vai criar a fumaça para mim. E agora eu já desabilito ela aqui. Então ela vai ter
esse tempo de alguns frames só. A fumaça ali, ó. Pluf. Entendeu? Agora a gente vai ter que fazer o quê? Antes de fazer cache nela também, eu vou adicionar nessas duas aqui a tag de collider de simulação, para com que essa fumaça ela reaja de acordo aqui com o nosso baú também, né? Agora é hora de fazer o cache também da simulação de Pyro. A gente tem aqui no Pyro Output, eu vou vir fazer um cache. Esse cache ele vai ajudar também a gente passar isso aqui lá para o Octane Render, a visão dessa fumaça. Vou salvar ele aqui dentro daquela pasta. E uma vez feito o cache então da fumaça mais do nosso vídeo, agora a gente vai para a parte de texturização. A gente vai trazer a nossa sequência de imagem para cá através do background, criando aqui no caso, como eu estou na versão 2025, eu vou criar um new standard material, jogo nele aqui. Agora, para ele aparecer, né, a gente precisa agora desativar aqui o Alpha Channel e desligar o Keeper Environment. No caso, eu vou renderizar aqui em Path Tracing, né, eu vou colocar aqui uns 300 samples. Caso seu PC for mais fraco, você pode até ligar esse Adaptive Samples, que às vezes ele ajuda muito, né? Mas perde um pouco nos detalhes, dependendo. Nesse caso aqui eu vou deixar ligado. Esse GL Clamp aqui você pode diminuir para 1, tá? Muito coisa. Desligo aqui para Environment e beleza. Agora a gente vai fazer duas coisas. A primeira delas é jogar aqui um material difuso e vai criar o Shadow Catcher, né? Come on, Shadow Catcher. Aqui, como ainda não tem nenhum HDRI, ele está meio assim mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um material metálico aqui. Vou diminuir um pouco o roughness e o specular dele, tentando aproximar mais ou menos o reflexo desse chão meu aqui, ó, que é um pouco de reflexo só e tal, bem suave. Vocês vão entender por quê, ó. Vou jogar isso aqui nesse cubo aqui de baixo, né? E quando a gente tirar o... a gente vai ver que tem um reflexo aqui, tá vendo? Vou deixar até ele por enquanto. A gente vai ter esse reflexo e também os reflexos dos objetos que vão estar aqui na nossa cena. O reflexo dele no chão e não a sombra em si. A gente pode até aumentar um pouco mais o roughness para ele ter mais aí a questão do reflexo mais detalhado, tá? Então, uma vez que a gente já acertou isso, agora eu gosto de trazer aqui o nosso amigo HDRI. Eu desligo ele aqui dessa versão só para não aparecer aqui. Vou desligar também aqui o meu cubo, que é a minha coisa. E vou trazer o HDRI que eu fiz aqui. Meu HDRI é esse aqui. Eu vou estar, então, introduzindo ele aqui no shader. Ele já vai aparecer aqui. Eu vou desligar no momento aqui agora o Alpha Channel para centralizar ele aqui no mesmo rumo que tem o meu vídeo. Ó, que está mais ou menos nesse rumo aqui. Beleza? A gente não precisa necessariamente usar esse HDRI que você fez. Você pode pegar um HDRI pronto também aí, que vai ser show também. Agora a gente precisa trazer as texturas para cá, né? Nosso baú. Eu vou criar outro HDRI aqui para vocês verem que às vezes a gente acha um HDRI bom, que fica legal, com os mesmos do Octane, do Cinema 4D aqui, ou então um que você quiser baixar aí e tal no seu negócio. No caso, eu vou colocar esse aqui, está um pouco parecido, né, com as cores, só que ele tem uma sombra muito forte, né? Não é o nosso caso aqui, não. A gente tem que observar as sombras aqui, é mais reflexo, né? Então a gente não tem sombra aqui vindo de nenhum lugar. Então acaba que não vai ser viável usar um HDRI com sombra. A gente só precisa pegar as cores do nosso objeto aqui, através do nosso HDRI que a gente fez mesmo. Antes de fazer a texturização, eu vou colocar uma area light dentro desse baú aqui, porque eu quero fazer com que uma luz fique lá dentro, né? Que no caso a luz está gigante. A gente vai diminuir ela aqui. Jogar um transfer aqui dentro. Pronto, agora a gente vai trazer a textura aqui. Vou deixar essa luz um pouco mais forte aqui mesmo. A gente vai começar a criar as texturas. Bom, vou criar um universal aqui primeiro. E vou começar a jogar. Vou abrir o Node Editor. Vou trazer para cá o meu o Base Color, que no caso é o Albedo. Vou trazer o nosso Normal, que é o mapa azul. Vou jogar aqui o nosso R, que é o Roughness. Vou jogar ele aqui em Roughness. Bom que esse baú está bem completo. Isso aqui, se eu não me engano, é o Metallic.
Vou jogar ele aqui no metálico. Então, vou jogar ele aqui no nosso baú. E a gente já tem ele aqui texturizado, tá vendo? Então, agora sim que a gente vai começar a olhar mais para a questão do HDRI aqui, tá? A gente pode fazer algumas configurações também. E a gente também observa agora com aquele reflexo, né? A gente pode observar a questão do chão, que aqui eu acho que tá até demais. A gente vai ter que mexer. No HDRI também a gente pode dar um tapa aqui nas configurações dele, mexendo no Power, para igualar um pouco mais as cores. Tá vendo? Para mim já tá mais igual. Vamos voltar aqui. E também no Legacy Gamma, né? A gente pode mexer no Legacy Gamma aqui para deixar isso com as cores mais ainda próximas ao nosso vídeo, tá? Por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer também é vir aqui em imagem e conseguir mexer aqui na exposição, highlights. Você pode deixar da forma também que ficar mais legal aí para você. O balanço de branco também é muito importante, a gente saber, para a gente colocar no ponto mais branco aqui para ele entender o vídeo. Post-processing, quando a gente vai ter a nossa luz aqui, ó, a gente pode utilizar um Boom Power, ó, que ele vai dar esse aspecto aqui para mim, tá vendo? Que vai ser o glow, né? A gente pode mudar a cor dessa luz também. Agora a gente vai colocar as texturas nesses quadradinhos aí, né, que a gente vai usar, né? Eu vou criar um Mix Material do Octane e vamos utilizar dois materiais, que no caso eu vou utilizar esse metálico e esse emissivo. A gente colocar entre material 1 e 2. E aqui em Amount a gente vai colocar um Octane. Então, no fim das contas, é esse resultado que eu cheguei. Coloquei só alguns objetos aleatórios mesmo, colorido ali. Né? Eu coloquei também o Adaptive Samples, que vai mostrar onde tem aqui ruído ou não. E deu uma melhorada boa na minha imagem. Eu posso colocar também, né, utilizando um denoiser aqui para ver, né, a diferença. Enfim, você pode estar alterando aqui o Adaptive Samples, mexendo aqui no mínimo de samples, por exemplo, uns 64, tá 250, vou pôr 128 samples. Vai ser um pouco menor, tá? E vai olhando também aqui essa noise Deers Hold, não sei falar. A questão da fumaça é o seguinte, ó. Eu vou trazer aqui para agora, no momento que ele abre, que sai a fumaça, tá? E vou dar um Shift C e vou procurar por VDB, que é o Octane Volume Building. A gente vai vir aqui no VDB, vai procurar aquele cache que a gente tinha feito, dá um abrir e dá um calculate. Depois a gente vem aqui em Medium, clica em Fog, que no caso aqui é uma fumaça. A gente vai mexer, vamos caçar ela aqui agora, mexendo aqui no volume per step, eu vou colocar 0.1. E aqui em densidade eu vou colocar uns 800 para a gente ver. Talvez pese um pouco, tá? Nossa fumaça. Mas isso aqui vai ficar bem interessante. Que é só um período também que tem ela. Questão de absorption, posso colocar ela aqui uma cor um pouco mais clara. Nem tanto, né? Vou colocar um médium aqui. Já que a gente não vai ter emissão nela, aqui no scattering eu vou deixar ela um pouco mais branca também, para deixar ela um pouco, ela mostra um pouco mais de detalhes também na fumaça. Fechou? E agora a gente só partir. Agora vou te mostrar aqui a forma que eu faço para renderizar, tá? No caso eu já falei aqui esses parâmetros. Vou fechar aqui no momento meu Live Viewer. Aqui, ó, em Octane Render eu até deixo salvo aqui um preset de VFX, tá? Você pode pegar esses... Cadê? Aqui, ó, Render ao V. Esses parâmetros aqui, ó. Pega todos aí. Você adiciona eles por aqui. A gente vai usar aqui, tá? Esses aqui. E, beleza. Você vai habilitar. Vai trazer isso aqui lá para uma pasta onde você quer renderizar. Deixa aqui dessa forma, do jeito que está aqui. E já era. Você vai ter várias coisas, tá? Eu vou renderizar e vou depois passar um pouco de pós-produção aqui para vocês. Só lembrando, para dar certo a gente tem que adicionar essa tag do Octane, tá? E aqui, como a gente vai usar o Object Layer 2, tá? A gente tem que ter 2 aqui em todos. Então, vou selecionar todos aqui. Todos os objetos meus tem que ter essa layer. Aqui, vou jogar para cá e para cá também, beleza? Agora sim. Lembrando que caso você não seja acostumado a renderizar em EXR, você pode renderizar em PNG também, que ele vai te dar uma sequência de PNG com os reflexos, com muitas coisas aqui diferentes. Tá vendo a forma aqui só da emissão também. Isso aqui depois você pode utilizar máscaras, né? Renderizar as máscaras dele separado também e mexer só na emissão, mexer só no specular, entre outras coisas, né?
Então, fica aí a dica também, dica rápida, só passando aqui para falar. Tá vendo aqui, ó? Cada um vai te dar um passo diferente. Esse aqui, no caso, são os reflexos, é o mesmo daquele ali, só que com o denoiser. Esse aqui, por exemplo, ó, ele vai me dar aqui só a refração, onde são os cubos, tá vendo? Onde eles estão mais aqui translúcidos, que são os de vidro. Então, você pode fazer assim também, caso você não queira fazer em XR. Então, meu After Effects está aqui aberto e agora a gente vai passar um pouco de como utilizar esses renders e essas máscaras aqui e fazer uma pós-produção de outro mundo, beleza?